Olá pessoal, vamos falar hoje sobre lista de preço. Lista de preço de venda e compra, e quais são os parâmetros que eu posso definir para melhor atender o meu requisito. Bom, lá no BRIP, nós vamos acessar a tela de lista de preço e a minha lista de preço eu posso abrir na tela, já vem a primeira grande importância, a moeda. A lista de preço ela vai me dizer se os documentos que vão utilizá-la serão na moeda corrente ou na parte de moeda estrangeira. Nós já vimos em outros vídeos que quando eu trabalho com moeda estrangeira no BRP, eu devo trabalhar também com a minha parte de conversão de moeda. Bom, na minha lista de preço, muito importante, precisão de preço, quantas unidades de preço eu vou trabalhar. Lembrando que na nota fiscal eletrônica, itens unitários, posso trabalhar até com 4 casas, mas no arredondamento final, ou seja, nos totais, serão 2 casas. Uma descrição dessa lista de preço. Se ela é uma lista de preço de venda ou uma lista de preço de compra, nesse caso aqui, consequentemente, eu estou trabalhando já com a lista de preço de compra. E esse cara é bastante importante, se esse preço já inclui imposto ou não. O que significa isso? Os impostos que eu vou trabalhar dentro da minha ordem de venda e de compra já estão inclusos no preço, ou seja, ICMS, PIS, COFINS, eu devo somar ao preço ou trabalhar com ele sem somar no preço. Impostos que são somados ao preço, ou seja, como IPI ou ST, por exemplo, ou seja, são cobrados do consumidor, eles já estão, eles serão automaticamente somados ao meu valor. Então aqui eu posso trabalhar nos dois formatos, aqui eu estou deixando automaticamente que o meu preço inclui imposto. E esse último cara, se impor preço limite ou não na tabela. Então significa que se eu trabalhar com essa flag marcada que impõe preço limite, eu não vou poder ter preço menor na minha ordem de venda ou de compra do que o que está estabelecido na minha preço limite da tabela. Bom, próximo passo, vou criar uma versão. Então aqui é um ponto bastante importante. Uma lista de preço possui versões e eu só posso ter uma versão válida para uma lista de preço. Então, ao eu colocar uma nova versão, vamos imaginar que essa versão está válida desde 2000. Quando eu criasse uma nova versão para ela e colocasse, por exemplo, aqui, ela é a partir de hoje, então vou por aí no dia 24/10/2019, o sistema automaticamente já entende que aquela lista anterior ou essa aqui já não é mais válida, uma vez que eu tenho uma próxima versão da minha lista com validade maior. Qual é o próximo passo? O nome da minha versão, que vai ser exibido dentro da minha tela de ordem de venda, da minha tela de ordem de compra, é o nome da minha versão. E aqui eu tenho esquemas de listas de preço e listas de preço base. Isso aqui é tema de um outro vídeo, então por enquanto vou deixá-las aqui. Então ele vai me exigir, eu posso ter um padrão ou criar um esquema de lista de preço. Bom, próximo passo. Minha lista de preço, ela possui produtos. Então aqui eu vou trabalhar com preços e com os produtos que eu quero dentro da minha lista. Ponto bastante importante aí. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o PRD Venda, nosso famoso PRD Venda. Vou selecionar aí na minha lista. Não me recordo o código, então eu posso procurar o meu percentual, que a gente já falou várias vezes. Venda, desculpa. E aí eu tenho 3 campos: preço de lista, preço padrão e preço limite. Preço de lista é o preço que vai abrir a minha ordem de venda. Preço padrão é o preço que ela vai já estar imputada como se fosse vendendo para o meu cliente. Portanto, se eu tenho diferença entre preço de lista e preço padrão, ele já vai calcular desconto automático. E preço limite é o menor preço que eu posso fazer daquele produto se estiver configurado lá na minha parte inicial da tabela de preço que impõe preço limite. Então são esses 3 campos importantes aí com relação a preço de produto. Todo produto para ser vendido ou comprado tem que pertencer a uma lista de preço. Um ponto bastante importante, então, revisando, preço de lista é o preço que minha tela abre, é o preço padrão do produto, ou seja, é o preço normal. O preço padrão do meu produto é o que vai abrir minha ordem de venda já como preço comercializado. Então a diferença dos dois ele já vai calcular o desconto automático. Eu poderia falar aqui que eu quero meu produto vale R$10, aqui vai valer, por exemplo, meu preço R$8, então já vai abrir com desconto. E meu preço limite que eu posso praticar é R$6. Ainda dentro do preço limite,
eu tenho um item bastante importante que eu posso permitir que determinados perfis possam sobrescrever o preço limite. Então, lá no meu cadastro, no meu perfil, eu tenho um flag que permite que determinados perfis possam sobrescrever o preço limite. Então, por exemplo, eu sou o gerente e eu, como gerente, posso sobrescrever o preço limite, mas um assistente comercial não pode sobrescrever o preço limite. Bom, ainda falando em tabela e dentro da versão, repare que dentro da minha versão de lista de preço, eu tenho um item chamado romper. O que é o romper? O romper, para quem já viu o vídeo de esquemas de desconto, é igual. Eu posso criar para a parte da minha lista de preço para um parceiro de negócio específico, para um produto ou não, ou seja, para um produto obrigatoriamente, para um parceiro de negócio pode ser ou não, pontos de inflexão aonde muda o meu valor de lista, o meu valor padrão e o meu valor limite. Ou seja, além dos esquemas de desconto, eu posso também setar descontos por volume. Então, quanto maior, mais desconto, quanto menor, menos desconto, como for a melhor definição, para parceiros de negócio ou para o produto, dentro da minha própria tabela. Bruno, e se tiver na tabela e também tiver no parceiro? Ele vai concatenar esses dois valores, esses dois descontos que eu tenho. Então, de forma cascateada. Então, isso é bastante importante e eu posso também criar definições de preços através de pontos de inflexão para um parceiro ou não e obrigatoriamente para um produto na minha lista de preço. Então aqui é um ponto bastante importante, eu deixei uma configurada aqui para a gente ver então na moeda nacional, consequentemente que deixei uma outra tabela de preço marcada aqui como dólar, para a gente verificar também como compra, e também deixei setada uma de exportação, no caso uma de venda, que ela é obrigatoriamente dentro de dólar. E aqui, quando a gente fala em tabelas de venda, me habilita duas novas flags, uma chamada preço markup e outra se ela é permitida usar na ordem de venda simplificada. A ordem de venda simplificada, quando a gente for falar de ordem de venda normal, ela pode ser uma usada, por exemplo, para vendedores que estão em campo, ou mesmo como um POS, onde ela tem pouquíssimos campos e ela foi criada especificamente para telas menores, ou seja, mobiles ou tablets, para que os vendedores tenham maior mobilidade na digitação. Então, aqui, essa lista de preço é permitida usar na ordem de venda simplificada ou não? Uma vez que eu marco aqui, ela me permite, na minha ordem de venda, utilizá-la. Se não, não. E um outro item, que é o preço do markup, que eu já deixei configurado aqui para a gente verificar, que é esse cara aqui. O que acontece com o preço markup? Aqui é um item bastante importante. Quando eu defino, por exemplo, minha versão de lista de preço, e eu estou falando que minha tabela é por preço markup, o meu preço do produto, embaixo de cada produto eu posso inserir itens que vão alterar o meu markup. Então, por exemplo, acréscimo de 10%, um novo item. Quero aqui, por exemplo, agora um decréscimo de um desconto, por exemplo, aqui de 8%. 10%. Por aqui 5% para a gente verificar o que vai acontecer. O que ocorre aqui é que quando eu faço esses apontamentos de itens, ele me calcula um fator de markup. Por quê? Uma vez que eu trabalho com itens da tela markup, esses carinhas aqui em cima passam a trabalhar ou passam a servir como bases para cálculo de preço. E qual é a base? A base é essa, utilizando o fator de markup e buscando qual é a margem máxima e a margem mínima na minha lista de margem de markup. Então, quando eu abro minha tela de margem, lá na minha tela da margem, eu vou selecionar para uma validade, para uma organização, para um desconto, para um parceiro de negócio, para um tipo de documento, para um produto, ou mesmo para um grupo de produtos, qual é a margem máxima e a margem mínima. A margem máxima é a que vai abrir a tela da ordem de venda e a margem mínima é a margem menor que eu posso vender esse produto. E aqui, por exemplo, eu poderia automaticamente colocar fluxo de aprovação ou não para isso.
Na minha tela de ordem de venda vai habilitar novos campos, e esses novos campos que vão ser habilitados na minha ordem de venda, eu vou ter a informação de qual é o markup que está médio e qual é o markup máximo desejado e qual é o mínimo desejado. E aí posso trabalhar também com meus vendedores para esconder esses campos ou não, de acordo com a minha necessidade. E aqui ele vai me apresentar se esse item vai estar na minha info ou não. O que significa isso? Quando eu abrir minha info de produto, eu vou conseguir enxergar essa margem de markup na minha tela, de margem de info, ou não, não quero enxergar. E aqui na lateral ele me explica como que eu faço, ou como vai ser feito o cálculo do markup na hora que vai aplicar dentro do produto. Então, basicamente, listas de preço, revisando, elas podem ser listas de preço de compra e venda. As minhas listas de preço de compra e venda, os produtos que estão nela, permitem trabalhar na minha ordem de venda e no meu pedido de compra. Se não estão na minha ordem de venda e na minha ordem de compra, eu não consigo vender nem comprar. Eu posso ter diversas listas de preço concomitantes. Então, por exemplo, eu não quero que os meus ativos fixos apareçam na minha tabela de venda normal. Então, eu crio uma tabela de venda específica para ativos fixos, ou assim por diante. Não quero que meus produtos de uso e consumo apareçam na minha tabela de venda, na minha tabela de compra de produto X. Eu crio tabelas distintas. Minha tabela de preço, eu obrigatoriamente tenho que setar alguns parâmetros nela, os mais importantes, se ela é de venda ou de compra, se inclui imposto ou não. Lembrando que esse cara aqui, se eu não marcar, ele vai somar todos os impostos em cima do valor digitado na ordem de venda, e se eu deixar esse cara marcado, ele só vai somar quais são os impostos over, ou seja, IPI, ST e assim por diante. Bom, consequentemente, além desses dois carinhas aqui, eu posso ter tabelas de preço que são do tipo markup, que é onde os itens que eu colocar aqui, mais e menos, para compor o meu fator de markup, vão criar um fator, e esse fator, na hora que eu colocar o produto, vai buscar um cadastro de margem para que, incluindo nesses parâmetros aqui, o que melhor adeque, então sempre numa escala de prioridade. Então vamos imaginar que eu tenho um parceiro de negócio DevCoffee e o produto PRD Revenda. Então eu tenho duas configurações de markup, uma só para o DevCoffee e uma para a DevCoffee com o produto PRD Revenda. Consequentemente, como são dois parâmetros, a prioridade relativa é maior e ele vai acatar sempre de prioridade relativa maior, abrindo a tela com o valor máximo e já calculando para mim qual é o valor mínimo. E ao mesmo tempo ele vai trabalhar na minha ordem de venda valores máximos e mínimos desses produtos esperados do meu markup. Então, basicamente, é isso na minha ordem de venda. E eu posso definir também nela, através, na verdade, do perfil, se determinados perfis podem romper o preço limite, uma vez que eu marcar que naquela tabela eu quero que imponha o preço limite.